Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Pode ter alguém novato aí, né, nos assistindo. Então, vou me apresentar. Eu sou Marleia Velar, diretora da Escola Estadual, professor Guilherme Azevedo Lage. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã de sábado. Espero que vocês estejam bem, né, nesse momento que a gente está vivendo, o que a gente mais deseja é isso, né, que todos estejam bem, com saúde, né, isso que é importante. Eu sei que todos os nossos alunos estão ansiosos aí com o retorno presencial, como nós queríamos estar nesse sábado junto aí com vocês presencialmente, mas tem uma tela aqui que nos separa, mas por um bem maior, né, que é a nossa saúde. Mas fiquem tranquilos, que assim que for autorizado o retorno seguro, saudável para todos, né, a escola irá divulgar e informar a todos vocês. Mas, por enquanto, nós vamos continuar nos comunicando aí nas redes sociais, né, através das telas, do canal lá, o aplicativo Conexão Escola, tá? E nessa manhã de sábado, eu vou passar para a vice-diretora, Daniele, que vai apresentar para vocês uma convidada que ela trouxe para estar conosco nessa manhã, falando sobre, né, a Covid, essa pandemia aí que mudou as nossas vidas e que nos impediu do convívio social. Mas antes eu quero só dar uma notícia boa para vocês, que a partir da semana que vem, a escola estará com algumas reformas para deixar a escola mais bonita, mais segura, né, e atender vocês melhor, tá bom? Então, quando vocês retornarem, nós teremos uma escola mais bonita para vocês. Então, eu espero que esse retorno se dê logo, né, que essa nuvem negra aí, que está nos assombrando, passe logo, tá? Um grande abraço para vocês, já agradeço a nossa convidada, que se disponibilizou por estar aqui conosco nessa manhã de sábado. Muito obrigada, viu, Viviane? É um prazer ter você aqui conosco, tá? Então, gente, um ótimo sábado, né? Que essa manhã seja uma ótima manhã, agradável e produtiva. Dani? Ô, Marlé, só vou dar um bom dia, eu queria, só como a minha fala é mais rápida, eu queria dar um bom dia a todos os alunos, espero que a palestra seja uma palestra, assim, agradável, seja uma palestra boa mesmo para todos, agradecer a participação da Viviane, a disponibilidade dela, a Dani, a você, e desejar um excelente sábado para todos os alunos. Obrigado, gente. Dani? Muito obrigada, Ciro. Pessoal, bom dia. Meu nome é Daniele, vice-diretora do turno da tarde, professora de português no turno da manhã. Vocês desculpem o meu cachorro, mal educado. Bom, o ao vivo tem dessas coisas, né? Vocês sabem. Também vocês já me conhecem, sabem que eu gosto muito do improviso. Bom, retomando. Eu sou a vice-diretora do turno da tarde, trabalho como professora de português no turno da manhã, e trouxe hoje, para poder abrilhantar os nossos sábados, essa convidada mais do que especial, que é a Viviane, tá? Como vocês viram no folder de divulgação, ela tem um currículo muito bacana, e ela atua hoje como enfermeira pela UFMG, ela trabalha no Hospital das Clínicas, atuando, vou ler a minha cola, tá? Atuando principalmente com vigilância e controle de infecções. Então, assim, ressaltar, né, que ela vai falar com muita propriedade a respeito dessa pandemia que tem, infelizmente, mudado os nossos dias, mudado a nossa vida, tá bom? Espero que vocês tirem um ótimo proveito, façam um ótimo proveito da palestra, se comportem, né, ajam com respeito, com educação, mostrem para ela que a EPEGAL tem os melhores alunos, tá? Então, vamos lá. Antes dela começar, eu só quero dar um aviso que nós vamos disponibilizar durante a palestra a lista de presença, tá? A lista de presença ela é única,
né? Vocês, quando vocês abrirem o link, vocês vão colocar se é aluno ou professor, tá? A palavra é sua, Vivi. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Eu espero que essa palestra sirva para tanto aumentar, né, o nosso conhecimento sobre o coronavírus, ou só esclarecer alguns pontos, enfim, que vocês se sintam à vontade aí para também fazer as perguntas. Se não tiverem, quem estiver acompanhando pelo celular, pode ser que tenha algum slide que não esteja aparecendo bem, mas é só dar uma ampliada. Eu vou tentar ser o mais claro possível aqui na minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Apresentar agora. Então, gente, essa parte já apresentando. Então, o que é o coronavírus, né? Esse nosso amigo de todos os dias, todas as notícias se remetem a ele, não é por menos. Ele é um vírus, ou seja, ele é um organismo de uma estrutura simples, é mais simples que uma bactéria, e ele tem aí a formação dele interna com um material genético, que nesse caso do coronavírus é um RNA, e tem uma capa protetora. Essa capa protetora, ela é formada por lipídios, é um envelope, né, de lipídios, e tem essas glicoproteínas. Essa coroa formada por essa proteína, spike, é que vai dar, ela é que é responsável por dar o nome de coronavírus, né, porque parece uma coroa cheia de espículas, e ela é que é responsável por aderir e conseguir entrar, permitir que o vírus entre na célula do hospedeiro. E esse vírus, ele é um parasita intercelular obrigatório. Então, ele entra na célula porque ele precisa sobreviver. Fora da célula, ele vai ter não vai ter uma atividade metabólica, ele não vai se reproduzir, ele fica inerte, e só quando encontra algum outro ser vivo para poder entrar é que ele vai ocasionar alguma interferência. Esse vírus, ele é de uma grande família. Essa família dos Coronaviridae, ela é uma família enorme, e só 6 gêneros, só 6 espécies dele é que tem relatos de infecções respiratórias em humanos. Essa família, ela é relatada desde 1937, que aparecem os primeiros parentes desse SARS-CoV-2 aí. Só que em 1965 é que vem o primeiro caso descrito em literatura científica falando de uma infecção respiratória causada pelo coronavírus. Geralmente, essas famílias de coronavírus, elas vão estar infectando animais das espécies diversas, geralmente encontrado em morcegos. Nós temos os relatos aí de 2002, com um primeiro surto importante, com 29 países relatando uma infecção respiratória grave, com um total aí de casos de 8.096 casos. Isso foi relatado, e como foi descrito o genoma desse coronavírus, eles denominaram ele de SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda causada pelo coronavírus. Né? Foi um surto mais importante e mais recente. E outro parente do coronavírus, SARS-CoV-2, é esse que causou um surto em 2012, que foi uma síndrome respiratória aguda grave no Oriente Médio, que causou um surto com quase 2.500 pessoas, né, que tiveram casos graves de infecção respiratória. Ocorreu ali em 27 países do Oriente Médio, e agora, em 2019, aparece um novo coronavírus. Então, o SARS-CoV-2,
ele tem essa denominação, né, científica por causar a síndrome respiratória aguda grave, que está relacionada à família de coronavírus. E, então, esses vírus, esses coronavírus, geralmente, eles estão, primeiro, associados a infecções em hospedeiros que passam para outros animais. Então, o vírus praticamente pula de um hospedeiro primário, depois ele vai para um intermediário, para depois conseguir alcançar aí infecções respiratórias em humanos. Mas agora, de 2002, tinha um animal que chamava civeta, que foi hospedeiro intermediário, que tinha o pessoal que fazia criação desse animal lá, e os dromedários causando a MERS, da onde veio a infecção com MERS, foi na população, né, do Oriente Médio, que estava lidando com dromedários. E esses dromedários tiveram síndromes respiratórias e passaram para os humanos. Vocês lembram aí do H1N1, né, onde a gente tinha as criações de aves, né, foram até dizimadas aí, que falava gripe aviária, porque geralmente os vírus, eles fazem esse caminho, eles passam de um hospedeiro para outro, até chegar a ser encontrado aí nos humanos. E agora, o primeiro surto relatado dessa pneumonia grave, que vem acontecendo desde 2019, foi diagnosticado lá em Wuhan, na cidade, no mercado central lá, que foram identificados um grande número de pessoas com uma pneumonia gravíssima, e aí foram entender que era uma síndrome respiratória aguda causada por um coronavírus. Então, a China fez essa divulgação desse nova cepa do vírus, e tentando até identificar de onde que veio. É o pangolim, é um animal que tem nesse mercado lá, onde também foram encontrados um grande percentual de pangolins infectados. Será que foi? Será que não foi? A OMS ainda está em investigação da origem de onde partiu o coronavírus, mas também tem uma forte teoria de que pode ter partido diretamente de um morcego, porque esse coronavírus, ele tem um genoma, a carga genética dele, ele tem 96% de similaridade com o genoma do Covid que afeta os morcegos. Então, de qual animal que partiu ainda não se tem uma certeza absoluta. Mas, só voltando lá, eles têm a certeza absoluta de que não partiu de laboratório, porque para se manipular um genoma desse, né, fazer um vírus perfeito em laboratório, isso é extremamente complicado, e você não tinha nenhum laboratório onde houvesse o registro de estar trabalhando há mais tempo com genomas de coronavírus, porque geralmente quando ocasionava, né, desses 6 aí que ocasionaram gripes, só 3 até agora que ocasionaram pneumonias graves, então os outros eram resfriados leves, e nenhum laboratório estava trabalhando com genoma de coronavírus, não tinha registro disso. E para eles partirem do zero para fabricar um vírus, é muito difícil. Vocês veem a dificuldade que é de partir do zero para fabricar uma vacina, né? Então, para construir um vírus é mais difícil ainda. Precisa de anos de estudo. Isso não se mostrou real. E esse coronavírus, né, que a gente está lidando, ele é facilmente transmitido de pessoa a pessoa, como um vírus qualquer. Ele pode causar, então, grandes surtos, porque principalmente ele não tem um número grande de pessoas não aparenta estar com o vírus nos primeiros dias de infecção,
ele tem um longo período de incubação, ou seja, em quanto tempo demora para uma pessoa pegar o vírus e desenvolver a doença. Esse período de incubação dele é de 1 semana até 14 dias. E essa pessoa, de 1 semana até 14 dias, ela está transmitindo o vírus e ainda não adotou, não se sabe que precisa de isolamento e tudo. Então, as medidas que prevêem essa transmissão têm que ser muito bem estruturadas. E esse vírus encontrou também um terreno fértil, porque ninguém ainda tinha encontrado com ele por aí, e por isso a resposta da nossa imunidade, a imunidade do ser humano, né, na população, ela não estava preparada para interromper, para barrar essa infecção e ser uma gripezinha. Ainda não tinha essa resposta, e por isso a gente está aí há mais de 1 ano lidando com essa infecção grave. Os vírus, de uma forma geral, né, como microscópicos, eles são facilmente programados. Vocês lembram que nós temos os vírus presentes nas secreções, em sangue humano. Então, o SARS-CoV, ele está presente na nossa saliva, né? E quando você tem uma pessoa que tosse, espirra, ela faz essa transmissão direta de uma pessoa para outra. Essa transmissão também pode ser indireta quando eu tenho o vírus disperso no ar, por exemplo, quando a gente fala, e aí vocês veem que quem usa o óculos vê muito bem essas gotículas, quando você põe a máscara e o óculos fica embaçado. Essas gotículas são isso que a gente fala, que são transmissoras do vírus. Outro exemplo dessas gotículas, quando você está num ambiente muito, muito frio e quando você fala, começa a sair fumacinha pela sua boca, aquilo ali é um exemplo dessa transmissão. E pela tosse e espirro, mais ainda. As nossas mucosas, boca, olhos e nariz, elas são uma porta de entrada para esse vírus, para essas gotículas, e esse vírus aderir às células da nossa mucosa. Então, o contágio se dá por meio do ar, por meio de tosse e espirro, das gotículas de saliva, de catarro, do contato pessoal, porque essas gotículas, elas vão para o ambiente, e aí elas ficam em suspensão, depois elas podem ficar na superfície de objetos, das mãos das pessoas, né? Quando você, ao invés de tossir no cotovelo, você tosse na sua mão, aí o vírus fica na mão das pessoas, e em contato com maçanetas, telefones. Então, a transmissão dele é muito, muito fácil de acontecer. E ela esse vírus, ele vai estar trazendo aí casos leves a casos graves, casos até assintomáticos. Então, nos menos graves, o paciente tem uma febre, tem uma dificuldade de respirar, e nos casos mais graves, onde há um comprometimento pulmonar, com a síndrome respiratória aguda grave, e a insuficiência renal também, né? Um dos problemas que a gente tem enfrentado lá nas UTIs é que esses pacientes que têm a COVID também têm a necessidade da realização de uma diálise, por exemplo, porque o rim começa a falhar. Mas são aspectos clínicos, né? O paciente pode ter vários tipos de apresentação aí de gravidade da doença. Outro dia um especialista estava dando um exemplo, que é como uma pessoa, todo mundo que vai à praia, nem todo mundo fica bronzeado da mesma forma. Então, nem todo mundo responde ao vírus da mesma forma. Esse vírus, ele pode causar, como outras gripes, a tosse, a febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, e aí vem uma característica
aliada, mais parecida com esse vírus, é a perda do olfato, alteração no paladar, a pessoa não sente o gosto, distúrbios gastrointestinais, que é a diarreia, náusea, vômito, um cansaço e diminuição do apetite e a dispneia. E aí eu queria ressaltar, por exemplo, a perda do olfato, ela é um fato assim, parei de sentir o cheiro. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa foi parar lá no João 23, porque ela deixou o gás do fogão soltando, aberto, ela estava com Covid e não percebeu, porque estava com sintomas leves, mas ela não estava sentindo o cheiro de nada, não sentiu o cheiro de gás, e ocasionou que houve pegou fogo, né, houve uma explosão, pegou fogo, e a pessoa ficou com queimadura extrema e foi parar no hospital, precisando de leito de UTI. Então, a perda de olfato pode não ser, só não estou sentindo cheiro, né? E a questão do cansaço da Covid também, ele é um cansaço extenuante, parece que você não consegue, o que os pacientes descrevem é que eles têm uma dificuldade até de subir escada, dificuldade de fazer uma caminhada leve, então dá uma falta de ar bastante importante. Como é que o médico, né, vai entender que você pode ou não ter a COVID? A primeira avaliação que se faz é pelo diagnóstico clínico. Então, o médico vai avaliar se você teve, se você tem essa lista aí de sinais e sintomas, se teve contato com alguém que teve o COVID, se você sabe se teve contato, né, porque às vezes você teve e nem sabe. Mas pergunta se você esteve com mais de 5 pessoas fora do seu convívio ultimamente. E aí ele pode pedir, por exemplo, um diagnóstico de imagem, que é uma tomografia, que é o melhor para se fazer uma tomografia, para entender que imagem que é aquela, se ela é mais característica de uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia viral, ou é outra situação que está acometendo ali o pulmão. E aí a gente tem a realidade do nosso sistema de saúde, né? Nem todo lugar vai ter à disposição um tomógrafo, então se faz um raio-x, por exemplo. O diagnóstico laboratorial é o mais importante, a gente chama até de padrão ouro, é quando a gente tem a pepita de ouro na mão. Ali eu vou ter a gente chama de suave nasal, que é um cotonete que passa dentro do nariz e na garganta e manda para o laboratório, e lá no laboratório ele vai ser colocado em meio de cultura, onde vai permitir que o vírus cresça, né? Igual a gente falou, o vírus vai crescer dentro de alguma coisa em que ele que vai dar comidinha para ele, que vai dar condições dele se replicar. E ali se tiver o vírus, ele vai se replicar e vai aparecer no resultado de exame. O ideal é que esse exame de suave ou de saliva, até que agora tem uns resultados que saem com a saliva, que chama o RT-PCR, ele é um resultado importante, mas ele também só vai conseguir esse resultado quando ele é feito entre o terceiro e o sexto dia de infecção, de aparecimento dos sinais e sintomas. E o diagnóstico laboratorial individual assintomático, por exemplo, o meu colega de trabalho, ele ficou, dar um exemplo, né, ele sabidamente foi Covid, fizeram suave e tal, só que ele não tinha sintoma. E aí, nós vamos saber se a gente foi exposto ou não, por exemplo, com um teste de sangue, que vai diagnosticar ali se o meu organismo desenvolveu alguma defesa, que são as imunoglobulinas, que são a primeira resposta de defesa do nosso organismo. E
para detectar essa resposta, esse exame de sangue, que é no sangue que faz, ele precisa de ser realizado a partir aí do 6º, 7º dia de contágio, porque aí eu vou ter alguma resposta sendo produzida realmente pelo meu organismo. E falando um pouco de diagnóstico, nós temos na nossa realidade aqui do Brasil poucos testes sendo feitos. Vou dar o exemplo da Alemanha. Na Alemanha, alguma cidadezinha aí, vou pegar uma cidade do tamanho aí de 7 Lagoas. Em algumas praças dessa cidade, que chama Bad Nauheim, eles colocaram uns quiosques do sistema de saúde deles, onde você tem o direito de fazer de graça o teste de swab de Covid. E ali, eles conseguem entender quem é que não tem sintoma, mas tem Covid. Então, nessa cidadezinha, ele consegue ver, não, tem um número grande da população que está pegando, então vamos aumentar as medidas de restrição. Não, está tudo controlado, nós ainda temos um número de leitos disponíveis adequado, nossa situação, a população está seguindo as medidas, então estamos de acordo aqui, não precisamos restringir muita coisa. Então, o diagnóstico ele é feito a todo tempo, né? E até a pessoa pode fazer mais de uma vez o teste, só que se ela quiser fazer a segunda vez o teste, aí ela já vai ter que pagar do próprio bolso. Mas só fazendo uma vez já é alguma coisa, né? E nós aqui não temos feito muitos testes, não. Infelizmente. Só para ter uma noção, esse número já deve estar muito mais atualizado, mas é um número que eu peguei para expor aqui na aula. Imagina que esse vírus, no mundo agora, ele está causando cerca de 141 milhões, quase 142 milhões de casos no mundo inteiro. E 3 milhões de óbitos, é muita gente que está indo a óbito, e tem o número de recuperados, sim, mas esses recuperados também podem estar com alguma sequela. Aqui eu vou mostrar como que os países, né, desenvolvidos fizeram aí as medidas de controle. O número de casos deles foi aumentando gradativamente e depois caiu. Por exemplo, ali no primeiro gráfico, é um gráfico que mostra o número de casos novos por mês, aí no ano de 2020, pegando o comecinho agora de 2021, e os Estados Unidos começaram com poucos casos registrados relativamente, né, poucos entre aspas, que é 100 mil casos, depois o pico da onda lá, no país inteiro chegou a 300 mil casos, e depois eles diminuíram com as medidas restritivas. E é interessante observar que a grande diminuição aí que eles conseguiram do pico de infecções deles foi com as novas medidas adotadas pelo governo atual deles, que exigiu mais o uso da máscara, eles pediram à população maior comprometimento com o isolamento, e também os Estados Unidos foi um exemplo de conseguir vacinar a população, né? Agora, esse mês, eles devem alcançar 60% da população vacinada, e fala-se que tem pessoas lá com 18 anos que já conseguem a vacina. No Reino Unido, né, lá na Inglaterra, que teve até o presidente deles ficou gravemente em UTI, eles tiveram um número de casos aí bastante aumentado, em 75 mil casos foi o maior número, e as medidas que eles adotaram na comunidade foram suficientes para reduzir dramaticamente esse número de casos. E olha o nosso país. O número de casos não alcança uma diminuição. Nós vamos de 75 mil casos para 100 mil casos, e aí vem aumentando, e a nossa onda não para de crescer. Nós não temos um valor minimizado
importante, nós só vamos aumentando o número de casos. E aqui o número de óbitos, também mostrando o primeiro gráfico lá nos Estados Unidos, onde eu tenho 4.000 óbitos sendo o máximo de registro, mas também eles conseguem uma diminuição, alcançando aí nos primeiros dias de abril em 1.000 óbitos por dia, né, mas eles vêm diminuindo ainda, isso a gente pensando como eles que foram até um certo ponto aí no meio de novembro passado, eles eram o grande problema em número de casos, né? E eles já conseguem reduzir extremamente esse número. E no Reino Unido, eles alcançam aí 1.000 óbitos por dia, depois eles passam, na hora que eles chegam em 1.500, foi o máximo, depois eles reduzem, e agora eles estão relatando, sim, 0 caso por dia. Isso com todas as medidas de restrição, de uso de máscara, higiene de mãos, e o nosso país, a gente só vê a onda aumentar, né, chegando a 4.000 óbitos há algumas semanas, agora a gente está em torno de 2.000, 3.000 óbitos dia. Ter 2.000 ou 3.000 mortes por dia não é um número agradável de se escutar, né, lembrando aí que no meio desses nossos óbitos, a gente tem, desde o começo da pandemia, cerca de 2.000 casos desses foram de crianças menores de 9 anos. Porque também tem uma ideia aí de que a criança não pega, não fica grave, mas a criança pega, fica grave e vai a óbito. Imagina que nós temos 5 crianças por dia morrendo de Covid no nosso país. E isso porque faltam medidas de restrição. E as sequelas, né? Porque também a mídia solta muito o número de casos, o número de óbitos e as sequelas. Nós temos os pacientes que vão para a UTI, os casos graves, eles saem de lá, né? Quando saem, quando não é o caso de óbito, eles têm um comprometimento, porque quando ele vai para a UTI, a oxigenação do cérebro pode ficar comprometida, sim, pode haver uma perda aí, como se fosse um AVC, ele dá um déficit cognitivo, a pessoa pode sair com perda de memória, dificuldades de fala, e essas questões também de psicológicas, né, bem importantes. Os rins, eles têm, nós temos na UTI a insuficiência renal aguda, porque o vírus está atacando rins de uma forma bem importante. E para uma pessoa voltar de uma insuficiência renal aguda, ela demora aí uns 3 meses para recuperar totalmente a função renal. Os pulmões, claro, que são a primeira invasão do vírus, né, importante, eles ficam com essa inflamação persistente, essa infecção, ela pode até se resolver, mas o comprometimento na função do pulmão, ela pode ficar comprometida por muito tempo, aí a pessoa precisa de muita fisioterapia respiratória, as cicatrizes que ficam dessa infecção, dessa inflamação, que são as fibroses, né, que ficam, fibrose pulmonar, elas podem ser irreversíveis, então a pessoa vai ter dificuldades, e muitas, depois de uma infecção grave. O coração, ele também pode ter uma miocardite, uma arritmia grave, e nos casos leves a moderados, eu posso ter uma redução geral da minha qualidade de vida. Eu posso ter um cansaço que nunca mais vai resolver. Eu tenho colegas que pegaram Covid, né, e têm relatado isso. Nossa, eu ainda, parece que eu não me recuperei, já tem 1 ano que eu peguei. Então, não consegue fazer atividade física do jeito que fazia antes. Pode acontecer uma perda definitiva do olfato, do paladar? Pode.
relatado isso. E uma taquicardia também, a pessoa adquire uma arritmia. Só relatando, nós tivemos aí, num primeiro momento, né, nessa linha de frente de profissionais de saúde que se contaminaram, nós tivemos funcionários que, por exemplo, ainda estão com hemiplegia, paralisia de metade do corpo, porque, por consequência dessa Covid, e eu poderia ficar aqui só falando das sequelas do coronavírus, mas eu acho que eu vou passar para a parte mais interessante. Como aí tem um exemplo de um enxame de abelhas, né, a gente está aí exposto ao perigo. E sem uma proteção adequada, sem conhecer esse perigo e ver aonde que a gente está entrando, realmente fica muito difícil de controlar e de não se contaminar. Vocês veem que são muitos aqueles que não apresentam uns sinais e sintomas num primeiro momento da infecção, ou tem sintomas leves. Então, a gente pode se expor, e quem disse que eu não vou parar no hospital, ou quem disse que eu não vou precisar de um UTI? Eu não gostaria de ter que jogar essa moeda para cima. Eu posso adotar medidas. Então, a transmissão desse vírus, ela ocorre facilmente. Se eu não tenho as medidas de proteção, eu tenho o vírus se propagando aí de um para outro, né? Todo mundo vermelhinho aqui nesse primeiro quadro. Se eu adoto as medidas, eu posso ter uma redução e ainda ter pessoas que não tiveram contato com o vírus e manteram saudáveis. E essas recomendações de prevenção, elas são simples. Eu tenho que tirar o vírus da frente. Então, se a gente vê esses filmes aí de epidemia, de zumbi, essas coisas, onde as pessoas se recolhem, né, se isolam para não ter contato com os alienígenas ou com os vírus, a gente também tem como se recolher e não ter contato com o vírus. Como que é isso? Se eu tenho gotículas sendo dispersas e contaminando objetos, eu vou limpar o celular, né, objetos tocados com frequência, evitar tocar em boca, olhos e nariz com as mãos sujas, ou com as mãos que eu não sei, não lembro mais aonde que eu tive com a mão, né? As mãos são os nossos principais instrumentos. Eu pego na caneta, aí de repente eu peço emprestada a caneta do meu colega, não dá certo. Eu pego no telefone, e antes de pegar, e depois de pegar no telefone, eu não faço a higiene de mãos adequada. Enfim, manter-se a 1 metro de distância das pessoas doentes não é uma questão só de, eu não vou ter o contato com ela nunca mais. Não, é que no período em que ela está transmitindo, e aí a gente não sabe quando que a maioria das pessoas estão transmitindo, eu vou ter que adotar essa medida de distanciamento. Se eu não tenho como adotar a medida de distanciamento, como dentro de um ônibus, eu posso usar máscara, eu posso lavar as minhas mãos, né? A higiene de mãos é a principal forma de prevenção. Cobrir boca e nariz ao espirrar e cozinhar bem os alimentos. A higiene de mãos, gente, ela é a principal arma contra qualquer micro-organismo, bactérias, vírus, fungos. Por 20 segundos eu vou lá lavar minhas mãos com água e sabão, ou eu vou usar o álcool em gel. E por que isso? Né? Eu queria mostrar que o vírus, ele tem esse corpo formado aí pelos lipídios, por essa gordurinha e pelas proteínas, e do lado aqui, essa bolinha azul com um rabinho, que é uma molécula de sabão. O que o sabão faz? Ele se aproxima lá da parede do vírus e começa a puxar, a agarrar a parede desse vírus, porque essa parte do rabinho do sabão aí, fininha, ela gosta muito dessa parte de lipídios também, da parede do coronavírus. Então, ele começa, vou brincar aqui, fazer uma amizade e vai pegando as partes do coronavírus. Aqui, ó, numa microscopia bonita da gente ver
Tem um filminho na internet que dá para ver tudo acontecendo mais dinamicamente, mas eu peguei só a foto. Aqui é um sabão, a parte verde é que vai aderir à parede aqui do vírus, que está em rosa, e eles vão agarrando essas paredes, e as proteínas do vírus também vão sendo agarradas, e ele vai abrindo buracos no vírus, e o conteúdo do vírus vai sendo desintegrado. Então, quando você lava a mão, você destrói o micro-organismo que está na sua mão. E por isso você se protege, considerando que ao se tocar em qualquer lugar, você poderia estar se contaminando. A máscara é uma proteção também essencial, né? Ela é a barreira contra essas gotículas que a gente expele ao falar, ao tossir, ao espirrar, mas ela tem que ser usada adequadamente, cobrindo boca e nariz. Não esquecer que só tampar a boca não vai resolver, porque eu tenho a comunicação ali da boca e nariz internamente, né? Então, eu tenho que usar a máscara de forma adequada. E o que acontece? Se eu coloco a máscara e não testo ela, e às vezes na hora que eu abro a boca para falar, ela escorrega e deixa à mostra o meu nariz. Então, a pessoa vai lá, encosta na máscara e ajusta a máscara. E toda hora eu estou ajustando a máscara no meio do uso dela. Não é isso que deve ser feito. Eu tenho que colocar a máscara, ajustar, e depois eu não encostar mais nessa máscara, ou encostar nas laterais apenas. Então, sempre pensar que ao colocar a máscara, eu tenho que estar com ela muito bem ajustada. Igual eu já mencionei, né? Deixar só o nariz de fora não funciona, e deixar partes laterais, ou queixo. Se eu colocar uma máscara grande demais, ela ficar sobrando, ela não vai estar ajustada, e aí vai poder ser, eu vou conseguir ter uma transmissão aí dessas partículas, ou eu vou conseguir receber muitas partículas, que é o principal, né? Eu não vou ter, se ela não está ajustada, eu não tenho um escudo eficaz, e eu recebo essas gotículas de outros e do ambiente. Lógico que a vacina é uma ferramenta essencial, mas a gente vê países igual a Nova Zelândia, que ainda não tinha começado a vacinação da população, e conseguiu reduzir a infecção pelo coronavírus com as medidas não medicamentosas, e até sem a vacina. Eles zeraram o número de casos, né? E as vacinas que a gente tem disponível ainda não são em número suficiente. Vocês veem que a gente começou a vacinar a população, a gente só está com 15% da população que recebeu a segunda dose, que recebeu até a segunda dose, e menos de 10%, acho que são só 5% da população que recebeu até a segunda dose. Então, ainda nós temos muito chão pela frente pela vacina. Comparando as vacinas, aí a gente tem a Oxford da AstraZeneca, que foi a primeira utilizada no exterior, né? Ela tem, e agora no Brasil a gente tem ela com a Fiocruz, mas a Fiocruz ainda não conseguiu disponibilizar um número importante dessas vacinas. Você precisa de ter 2 doses, ela tem o vírus modificado ali, é um vírus morto, digamos assim, é um pedacinho do vírus, é melhor falar, ali dentro, nesse conteúdo da vacina, que vai fazer com que o seu sistema imune reaja, e a eficácia dela é em torno de 70%. Ela tem a vantagem da gente conseguir armazenar ela de forma eficaz. As nossas vacinas do posto, a polio, sarampo, etc., aquela geladeira do posto, ela está nessa temperatura de 2 a 8 graus centígrados, né, e a gente tem uma estrutura de saúde capaz de armazenar essa vacina, que facilita muito o uso dela. A Moderna e a Pfizer, por exemplo, precisam de temperaturas muito baixas,
de congelamento, né, de menos 25, menos 80, menos 60. Então, para a gente ter essas vacinas, a gente precisa também de um investimento de governo, ou de logística aí do governo, ver com essas fábricas como é que a gente vai conseguir armazenar, porque hoje essas geladeiras de alto resfriamento, a gente tem em laboratórios de universidade, a gente tem em algumas instituições hospitalares mais robustas, mas a gente não tem esse tipo de geladeira nos postos de saúde, e a gente precisa alcançar essa população de uma maneira bem rápida. E elas têm uma eficácia muito boa, né? 95%, 94%, mas a nossa logística ainda é difícil. A Sputnik, que ainda nem foi aprovada nossa aqui, porque a gente não sabe o que ela pode causar, né? A Anvisa não recebeu documentação dessa vacina, então existem muitos questionamentos sobre ela. Ela também tem uma eficácia boa e precisa ser aplicada de 2 vezes. E a grande maioria da população brasileira está recebendo a Coronavac, que é o vírus inativado, enfraquecido, então as reações adversas são extremamente raras. Ela tem uma condição de armazenamento que pode ser utilizada no posto de saúde e tem uma eficácia aí de 50% para casos leves e até agora os estudos mais recentes falam de 88% nos casos graves. O que é interessante dessas vacinas é que elas também, todas, elas em grande parte impedem, assim, ela barra aquele paciente grave, você não fica você pega o coronavírus, seu corpo vai reagir, mas você não fica com uma gravidade de casos importante a ponto de parar numa UTI ou numa enfermaria. Isso na grande maioria, né? Existem óbitos depois de receber a Pfizer? Sim, existiu, mas foi um caso em 1 milhão, 5 casos em 500 milhões, então é mais difícil de acontecer, do organismo estar tão comprometido. E é importante a gente ter aí um número da população bem vacinada, porque se eu vacino, mas a grande maioria da população não vacina, não adianta muita coisa, porque o vírus, ele é um ser que é dele, qualquer vírus vai ficar mudando, muda o corpo dele, ele muda dentro dele, ele muda o tempo todo para se adaptar melhor, para desenvolver melhor, para se espalhar melhor, né? O lema do vírus é crescer e multiplicar, ele quer espalhar, ele quer crescer a população dele. E nessas mutações, muda, eu não consigo uma resposta boa do meu sistema imune. E pode ser que a vacina também não me dê uma resposta boa. E aí eu posso me infectar, e posso me infectar de forma grave também. Então, se a população não está com uma cobertura vacinal muito importante, muito boa, a gente pode não ter uma eficácia muito boa também para quem recebeu a vacina. Lembrando que eu recebi a vacina, mas eu posso ter, se eu não me cuidar, se eu não adotar as medidas de prevenção, eu vou me infectar, sim, e eu posso não desenvolver a forma grave, mas se eu receber uma mutação, eu posso ter que parar no CTI também, né? Então, a vacina, ela me protege, mas eu também tenho que me cuidar, enquanto o resto da população não se vacinar. Essa daqui é um cartaz para ver como que é lá na Nova Zelândia, que tinha até um programa que falava assim, na Nova Zelândia, que todo mundo faz tudo certinho demais, eles conseguiram de evitar tocar em boca, olhos e nariz, lavar as mãos, ficar em casa enquanto está doente, evitar aglomeração, cobrir boca e nariz quando tossir, espirrar, e limpar objetos, e com isso eles diminuíram dramaticamente o número de contágio.
E, realmente, quando você tem um isolamento bem implementado, tem as medidas de controle bem adotadas, Portugal, a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, o próprio Estados Unidos, eles têm adotado esses isolamentos, eles acabam diminuindo o número de casos, o número de óbitos, e acabam até criando essas bolhas, né? A gente está falando que eles estão se protegendo, e corta, por exemplo, para um brasileiro chegar na Itália hoje, ele tem que comprovar uma série documental de que ele precisa, com urgência, entrar no país. Se ele não comprova, ele não pode viajar para lá. E aí os países vão se isolando e ficando longe daqueles que estão doentes. É uma medida de proteção. E, como bem lembrado aí pelo professor Alexandre, seu professor aí de biologia, eu vou falar um pouquinho dos impactos da pandemia. Então, a pandemia, ela é considerada pandemia porque eu estou ocupando todos os continentes, né? Uma epidemia de febre amarela, ela acontece aqui no nosso país e não se espalha lá para os Estados Unidos ou para a Alemanha. A pandemia, ela alcança qualquer ilha, qualquer lugar. Ela foi muito facilitada porque hoje a gente tem os países se comunicando ao tempo todo por materiais, né? A gente vê navios de objetos chegando aqui, objetos industrializados, é roupa, é brinquedo, é tudo que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, do México, do Paraguai, da China e até da Europa, que chega para cá. São nossos insumos que vão para lá, então nossa carne, nossos agronegócios que vão para lá, e não é só os objetos, né? As pessoas circulam o tempo todo. E os sistemas de saúde precisam estar preparados para isso, para tomar providência quanto a isso. Se não está preparado, acontece isso que a gente está vendo. A nossa grande parte da população morrendo, e o número de mortes é mais do que várias guerras. E em um dia, você ter 4.000 pessoas morrendo é assustador. Você não tem mais aonde até enterrar. Isso é muito triste, para não falar outra coisa. Então, o sistema de saúde, quando ele existe, ele fica bem comprometido. E o nosso sistema, nós temos a sorte de que qualquer pessoa, de qualquer lugar, a pessoa tem acesso a um atendimento médico. Lógico que nosso sistema de saúde, ele vem sofrendo falta de investimento há muito tempo. A pandemia só deixou isso mais claro, né? Mas as vacinas, elas atingem a todos, né? A vacina da polio, por exemplo. Nós não temos polio no país porque todo mundo consegue se vacinar, de qualquer classe, vamos seguindo. Mas a pandemia, ela vem colocar em xeque a capacidade do sistema de saúde de atender os pacientes. A quantidade de contaminados é maior do que a quantidade de leitos oferecidos. Por exemplo, lá no hospital em que eu trabalho, a gente parou as cirurgias que poderiam ser planejadas, e veja bem, é um paciente que está há uns 6 meses ou mais esperando algum tipo de intervenção, de cirurgia, mas ele aguenta esperar, então não é urgência, então ele vai ficar sem a cirurgia, leito para atender. Nós temos pacientes que estão entubados com demanda de número de profissionais para atender, que são pacientes COVID. E ainda tem aqueles pacientes que estão nas cirurgias de urgência, por exemplo, tem um transplante que acontece um ou outro, tem aquele paciente que teve um trauma, ele sofreu um acidente extremo, ele tem que ser internado em UTI. Então, você tem aqueles pacientes que precisam de UTI. A gente tem ainda a separação, né, de UTIs
que atendem a COVID e UTIs que atendem a outros pacientes que não COVID. E estão tudo lotadas, as enfermarias tiveram diminuição aí de casos, mas essa permanência do paciente lá, ela precisa também, não é só o leito, a cama, eu preciso dos aparelhos, eu preciso das equipes, eu preciso dos medicamentos. Recentemente, vocês ouviram aí a mídia divulgar que a gente estava ficando sem medicação adequada para manter o paciente sedado, né? E isso é importante, que as fábricas desse material não têm insumo para fazer. Então, isso tudo é importante quando você quer controlar o número de contaminados. Menos contaminados, menos doentes chegando no hospital. E a necessidade desse isolamento, então, ela é importante porque eu tenho que ter essa condição de não internar os pacientes, mesmo em leitos que não são de UTI, né? Porque eu chego lá com um paciente que está no pronto atendimento, e eu tenho que tratar ele de uma forma que ele consiga voltar para casa, porque o meu leito de internação está ocupado. E quando eu falo de uma doença, de um vírus que tem um período grande de incubação, então ele fica muitos dias podendo ser transmitido. Não é que hoje eu tenho, amanhã não tem, acabou. Não, eu permaneço transmitindo aquele vírus. Tem uma propagação que nem sempre você sabe quem que está no ônibus, né, que tem a COVID. E aí, facilmente, eu vou ter a disseminação se eu não uso máscara, se eu não lavo as mãos. E das vacinas eu já falei, e falei um pouquinho dessa cepa P1, que é a primeira grande novidade que a gente está vendo os pacientes. Antes, a gente tinha uma cara aí dos pacientes que eram os idosos, que iam agravar e tudo, e essa nova cepa, ela está pegando uma população muito jovem, a partir dos 40 anos, sendo internadas de forma mais grave. As medidas restritivas, que são essa proibição de abrir comércio, a proibição de encontrar em grupos, né, essa solicitação à população para que isso aconteça. Lógico que ela gera impacto econômico. Se eu não for ganhar o meu ganha-pão, eu vou ter uma dificuldade enorme de ter condições de sobrevivência. Então, você tem aí a pobreza aumenta, e educacional nem se fala, a gente está parado aí, esse distanciamento, onde a gente precisa de uma tecnologia para alcançar o aluno. Às vezes, a população não tem acesso a um computador, né? Aqui na capital, a gente ainda tem algum recurso, mas imagina aquela população que está lá no Vale do Jequitinhonha, como é que está sendo essa situação educativa. Não é fácil para ninguém. E a gente vê também lá fora, né, nos países Itália, Alemanha, que conseguiram reduzir o número de casos, a própria Inglaterra, eles perceberam essa dificuldade de alcançar a população para essas medidas educacionais, tiveram que reinventar a forma de dar aula, e isso é muito trabalhoso, isso é muito difícil, oneroso até. Então, o sistema educacional também fica comprometido. Os governos, eles têm que estar bem preparados para o ressurgimento das variantes. Porque o que acontece? O que a gente viu agora, nessa semana? A gente saiu da onda roxa, partimos para a onda vermelha, que não é nem assim muito bom, o número de casos ainda está muito alto, o número de leitos ocupados ainda é mais que 70%, mas aí, o que a população faz? Vai para o bar, vai para meios não essenciais, porque a gente até não estou falando aqui daquela pessoa que é um profissional que precisa sair de casa, né, que precisa
de se deslocar, que precisa de ir a um supermercado, a uma farmácia, a um serviço essencial. Não, eu estou comentando aqui que a população foi para se encontrar com mais de 3 pessoas que não são do convívio social, ficar a menos de 1 metro de distância, vai comer alguma coisa, vai tirar a máscara, né, e não tem ali o álcool gel à disposição para limpar a mão. E é muito difícil fazer esse controle e um preparo, porque a gente vai ficar, daqui a 15 dias, provavelmente o número de casos vai aumentar. A gente vai ter ocupação de leito tudo de novo, vai ter que fechar tudo de novo, e vai ficar nessa lenga-lenga, enquanto não houverem vacinas suficientes, enquanto não aprendermos a lavar as mãos, a usar máscara e a fazer, por enquanto, encontros só essenciais. E ter controle, ter programa, né, de fazer isso. O impacto no SUS, ele é muito importante. Eu já tinha uma dificuldade de acessar o sistema de saúde, né? Quem enfrenta a fila do SUS sabe. E os recursos que as lideranças destinam ao SUS também têm que ser aumentados, porque senão eu não consigo dar o medicamento adequado para recuperar aqui, por exemplo, o oxigênio. Vocês viram pessoas morrerem porque não tinham condição de receber oxigênio. Então, às vezes, o cara nem estava com a Covid, né? Aquele recém-nascido da UTI lá daqui do Recife faleceu porque não tinha oxigênio. Isso é muito difícil de aceitar. A necessidade de acolher um número maior de usuários, porque um SUS com menos recursos e mais pessoas para atender. Um custo, para falar em quanto que custa uma UTI, aí, fazendo uma média de umas 33 unidades hospitalares, uma UTI, se eu fico lá um dia, em torno de R$2.100. E isso eu não estou falando ainda do pessoal que é da área de limpeza, que tem que participar desse custo e tal. É só do custo do hospital. Uma diária de unidade de internação, que não é UTI, vai custar em quase R$1.500 em um dia. E nem, às vezes nem é o salário de uma pessoa no mês. É muito caro. E os pacientes, até 30% da população vão ter a forma mais grave e vai precisar da internação. E antes eu tinha lá, quem vai ser o mais grave? Vai ser o idoso, portador de doença crônica, cardiovascular, então agora não. Com esses novos moldes do vírus, né, essas mutações que são chamadas as variantes, eu não consigo mais ver aquele cara de 30 anos está lá no leito da UTI, já tem 30 dias que ele está lá. E ele não tinha comorbidade. A minha colega, o irmão dela faleceu, ele com 56 anos de idade, ele tranquilo, não tinha nada, nem hipertenso, nem nada. Então, a gente, cada vez mais também, a gente ouve casos, é o vizinho, é o conhecido, é o familiar, e a gente não sabe se a gente pode ter esse agravamento. E fala das crianças, um conhecido também de 7 anos de idade está com Covid, e aí ele vai agravar? Não sei. Está se vendo a evolução dele, por enquanto está tudo razoável. E eu queria destacar que é uma responsabilidade de todos nós, né, de usar a máscara corretamente, de lavar as mãos quando necessário, de realmente evitar esses encontros desnecessários, que não, realmente eu preciso de encontrar, porque eu não tenho meios, é o meu trabalho, tudo bem, mas eu não tenho a necessidade de sair, eu não tenho a necessidade de ir para o churrasco agora, porque senão eu vou permitir a transmissão de mais vírus, eu vou conseguir contaminar outras pessoas. Mesmo que eu não fique grave, eu tenho que pensar nas outras pessoas. E na hora que eu vou para a festa, bebo todas, aí eu tenho um acidente e eu não consigo o leito
nem de internação, nem a vaga na UPA e nem em lugar nenhum, porque vão estar os números cada vez mais aumentados, né, de Covid. Eu queria destacar que isso também a gente tem que exigir das nossas autoridades o comprometimento, porque é uma política pública de saúde. Então, vereadores, prefeitos, deputados, governos, presidentes, federações, eles têm que estar todos voltados para essa crise, porque ela está parando o mundo todo, e o nosso país está parado até hoje. Tem outros que estão se recuperando, e nós ainda não conseguimos sair, né, da frente aí dessa pandemia. Eu queria só mostrar aqui a questão da máscara. Vou pegar uma máscara um pouco menor para eu mostrar o que acontece. Aí eu faço a higiene de mãos, coloco a máscara, aí eu vou ajustar a cara. Aí eu falo, só de eu falar, ela saiu. Essa máscara não é do tamanho adequado, né? Eu tenho que ter uma máscara que se ajusta muito bem aqui, cobrindo boca e nariz. Na hora que eu falo, posso abrir minha boca o máximo que for. E ela não vai sair daqui do nariz e boca. Eu posso ter essa máscara aqui considerada de uma trama mais fechada, eu preciso de ter ou 2 tecidos, ou um tecido bem fechado, ou 2 máscaras. Eu posso também lançar a mão dessa máscara cirúrgica, lembrando que eu vou pegar ela pelas laterais, eu vou ajustar ela aqui, faço a higiene de mãos novamente e ajusto o arame dela, dou uma soprada, e se ela não está saindo daqui, as gotículas não estão embaçando o meu óculos, ela está ajustada. Se o óculos está embaçando, é porque a máscara não está ajustada. Não é que eu tenho que passar sabonete no óculos, não. Outra coisa também, a higiene de mãos. Se eu passo sabão só aqui, o polegar está fora. Passei o sabão no dorso, o polegar está fora. Entre os dedos, o polegar está fora. Eu tenho que passar o sabão ou o álcool no polegar. E passo na ponta dos dedos, entre os dedos e o punho. Então, eu tenho que saber higienizar as mãos. Se eu tenho presença de muito suor, sujo, não adianta usar o álcool só, não. O álcool perde efeito. Então, o sabão, ele é bem adequado e serve para o nosso convívio. E todo mundo tem acesso. Não precisa ser sabão bactericida, não. Até nem, é melhor que não seja aqueles sabões Protex, etc., porque eles vão selecionar a bactéria resistente aí. Era isso, então, que eu queria passar para vocês. Estou à disposição para as perguntas. Alô? Oi, Vivi. Primeiramente, te agradecer imensamente. Você não tem ideia dos comentários, né, que as pessoas estão postando, todo mundo gostando muito, todo mundo te elogiando, Obrigada. te agradecendo, tá? A EPEGAL te agradece mesmo, profundamente, por esse momento tão enriquecedor e tão esclarecedor, tá? Em relação às perguntas, como é que vai funcionar, Marleia? Cadê o Ciro? O Ciro falou que... O pessoal já pode colocar as perguntas aí no chat. Enquanto isso, eu quero agradeço a você, Dani, vice-diretora, né, que nos presenteou, convidando a Viviane para estar conosco, viu, Viviane? Muito obrigada, sua explanação foi excelente, né, ficou muito claro, né, os alunos com certeza aí tiraram as dúvidas. Obrigada mesmo, tá? E assim, a minha irmã provavelmente vai assistir depois, então eu quero fazer um agradecimento especial a ela, viu, pessoal? A minha irmã, ela é enfermeira referência do aleitamento materno, né? O aleitamento materno no Hospital das Clínicas, então eu não poderia deixar de falar. Quem indicou a Vivi foi ela, porque seria ela a palestrante,
mas como a especialidade dela é aleitamento materno, ela indicou a Viviane. Então, dona Érica Fernanda, minha irmã querida, muito obrigada também. Dani, agradeça a ela também por mim, tá? Em nome da EPEGAL, Claro. né? Porque você fez esse convite, né? Através da Érica. Então, obrigada a todas vocês. E olha aqui, Viviane, já tem professor me chamando, querendo que você, para você dar essa palestra na escola deles, viu? Obrigada. Lembrando que o mérito, gente, é todo da Viviane, né? Eu faço o melhor que eu posso em nome da escola para poder agregar, para poder somar. A gente sabe que não é fácil ter que estar aqui num sábado, né? Então, a minha intenção é unicamente contribuir e somar, tá bom? Vamos ver aqui se tem pergunta. Eu não estou vendo pergunta. Nós estamos vendo aqui agradecimentos, né? O que me faz acreditar que realmente a palestra foi extremamente esclarecedora. Sim. Eu não tenho nem palavras, tá, Vivi? Já gastei meu vocabulário todo de elogios. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, né, pela iniciativa eu queria só comentar também essa iniciativa da escola, porque a gente precisa dessa união, desse repasse de informações, claro, desse agregar aí de todos nós, para a gente conseguir vencer. E agora a gente vai enfrentar uma dificuldade que é esse retorno às aulas. Lembrando aí de cada aluno, né, que está assistindo, por favor, ajude os professores, estamos todos nós agora com esse risco aí de contato. Sim. Então, use a máscara direitinho, lave as mãos direitinho, evite estar fora do grupo obrigatório, né, de convívio, porque quanto mais a gente ficar exposto, mais a gente tem risco de adquirir a doença. Sim, eu quero agradecer também aos professores que sugeriram esse tema, tá? Eu não vou citar os nomes, porque realmente eu não lembro com clareza, então, para não ser injusta, mas meu agradecimento especial aos professores que sugeriram esse tema que é tão pertinente. E, mais uma vez, Vivi, muito obrigada. Queria falar com a Marleia também, se a Vivi não tiver disponibilidade para palestrar nas outras escolas, é só disponibilizar a palestra, né, para ela, através do link, para eles, né? Sim. Então, mais alguma coisa? Obrigada, viu, aos alunos pela presença, pela participação, obrigada aos professores, e eu quero só ressaltar aqui, né, que a direção da escola, ela apoia, né, iniciativas como essa, e estamos abertos, né, a outras palestras que possam agregar aí, como foi hoje. Muito obrigada. Eu também queria estar agradecendo, Viviane, a palestra foi um sucesso, tanto que os alunos acharam bem didática, como o professor Thiago, eu adorei o slide, as imagens. Obrigada. A gente tem uma pergunta, viu? Parabéns, Viviane, foi muito esclarecedora. Parabéns mesmo, foi um sucesso. Obrigada. Que bom. Sucesso mesmo, você não tem noção. Depois acessa o canal da escola e assista, porque você merece todo o reconhecimento. Tem uma pergunta da professora Cíntia, que é a seguinte: gostaria de saber o que a doutora acha da volta às aulas das escolas infantis da prefeitura, que o prefeito e a Secretaria de Educação convocaram para a próxima semana. Sim, aí uma opinião, eu vou colocar mais a questão técnica, né, não pessoal. A gente tem, a secretaria, ela segue os especialistas que estão lá organizando o sistema de alocação, realocação de toda a logística da Covid, eu falo assim, como é que vai ser a organização da vacinação, como é que vai ser a organização do entra e sai do fechamento, isso as pessoas que estão lá têm uma competência extrema, o Unai Tupinambás, que assim, ele é nossa referência
em infectologia da UFMG, ele está participando disso, a UFMG está participando com vários especialistas lá, né, eu citei o nome dele porque ele é mais próximo lá da gente, mas a gente tem pessoal com competência para essas discussões. Eles fizeram, eu queria que antes também de avaliar se é ou não bom ou não o programa de reintegração das escolas, dar uma olhada no que é exigido como protocolo, porque também, se a gente for ver, é um protocolo difícil de seguir. Eu até imaginei assim, nossa, vai ter escola que não vai conseguir abrir, porque é difícil de seguir, e você tem que ter um treinamento dos profissionais de saúde, principalmente para higiene de mãos. A gente, lá dentro do nosso hospital, para treinar profissionais que fora da UTI até, para não tocar na máscara, para não tocar em boca, olhos e nariz, você tem que ficar falando e falando o tempo todo, isso mesmo antes da Covid. Imagina quem é fora da área de saúde, né? Então, você tem que ter esses critérios bem seguidos. E por isso, as pessoas que voltam, elas têm que voltar com uma vontade grande de voltar. Agora, vou lembrar aqui também, gente, que a gente também tem que colocar um pouquinho de pensar um pouco na questão da nossa educação. A gente tem que arrumar alguma forma mesmo de começar a retomar, porque senão nossa geração vai ficar perdida à educação. Lá fora, eles não pararam as escolas. Educação infantil estava lá. Por quê? Primeiro, porque a resposta imune da criança, ela pode ser grave no comprometimento das pessoas para seguir os protocolos. É isso que eu acho que tem que destacar. E tentar, assim, lançar esse higiene de mãos com muita força aí. Isso. Muito obrigada pela sua resposta, super esclarecedora. E tem mais uma pergunta, tá? Que é a seguinte: quais são os perigos do uso de medicamentos sem comprovação científica? É uma pergunta do Marcelo Lazarin, nosso professor de História. Infelizmente, a gente tem aí a utilização né, nós vamos falar aí da cloroquina, ivermectina, o kit. A gente tem pacientes que foram a óbito, que chegaram na nossa instituição, que usaram esse kit, por exemplo, porque a pessoa fica enrolando para poder buscar o sistema de saúde e acha que vai resolver. Hoje, a gente tem grandes pesquisadores, né, pessoas que estão lá envolvidas muito com essa microbiologia do vírus, com os tratamentos adequados, trabalhando com os antirretrovirais, com os antivirais, e que ainda não conseguiram resultados para poder dar para todo mundo a solução do problema. Porque existe uma busca incessante pela solução do problema, até interesse das farmacêuticas que tenham um medicamento eficaz para ela até vender igual vende a gente fala, né, da Novalgina, o paracetamol, são grandes vendas das indústrias. Então, a indústria tem interesse de vender um medicamento que cura, que é barato, que todo mundo tem acesso, para ela ter lucro. Só que isso não tem ainda para a gente. Né? Os antivirais, eles estão sendo testados, nós temos o Remdesivir com ótimos sucessos, é um hospital lá de Nebraska, até tem um brasileiro, o doutor Alexandre Calil, que participa da formação desse medicamento, mas ainda não tem, é muito, muito caro. Vocês viram ali o custo de uma UTI de R$2.000, um medicamento, se chegasse no Brasil hoje, e isso está restrito a alguns locais nos Estados Unidos, ele estaria em torno de aí uns R$40 mil por dia. Então, é muito caro. Não dá para a gente falar em medicação. E essas medicações não comprovadas, elas podem ser o risco, porque atrás a pessoa acha que está se prevenindo, não está, não é escudo contra o vírus, não tem resposta imunológica melhorada com isso, não trata, atrasa a buscar o sistema de saúde e ainda
pode ocasionar uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, e a pessoa vai chegar pior, né, num estágio pior. Então, por favor, medidas que a gente tenha não medicamentosas, que vai prevenir realmente. Ótimo. Aí tem uma pergunta minha, tá? Porque nós estamos recebendo na escola material impresso, né? Os alunos fazem as atividades, aqueles que não têm acesso à internet, e entregam na escola o material impresso. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar ao manusear esse material? Então, o vírus, ele pode ficar em algumas superfícies, como papel, etc., por algumas horas. Então, você pode deixar esse papel num local, por exemplo, você recebe hoje e amanhã você vai manusear, e provavelmente você recebe ele em pacotes, né? Se o pacote externo ele for manuseado com um dia... Deixa eu te explicar melhor. Porque o que acontece? A gente manda imprimir, recebe o material impresso, porém esse material é repassado para o aluno. O aluno faz as atividades e devolve. Ele retorna para você. E retorna para a escola. Agora eu quero saber desse... na verdade, retorno. Isso. Eu entendi. Você pode manusear esse material, se for imediatamente com a proteção, higiene de mãos, uso de máscara, e não precisa usar luva, tá? Porque a luva até vai ser pior, porque você não vai lavar a mão, e aí você contamina o resto. Então, lavar a mão e prestar atenção para não encostar em boca, olhos e nariz, e usar a máscara e manusear ali imediatamente. Você tem um material, caneta e tal, que você vai saber que vai usar só para manusear aquele material, depois você desinfeta ela com álcool 70, alguma coisa assim, e aí você manipula esse material com a segurança da precaução, e porque o risco é você tocar em algo contaminado e não higienizar a mão e encostar nas suas portas de entrada. Sim. Né, que são as mucosas. E aí você tem como ter esse controle numa manipulação imediata. Agora, eu tinha imaginado que era um material que vocês fossem receber de um local que não se sabe, aí você pode manter ele neste momento, só para esclarecer, né, porque nós temos alunos aqui participando, então, neste momento, os alunos estão fazendo a devolutiva desse material através da caixa de correio da escola. A escola tem 2 caixas de correio, né, uma que é menorzinha, que são colocadas as cartas, e tem uma outra que ela tem uma abertura maior. Então, o que nós fizemos? Do outro lado, nós colocamos uma caixa e já orientamos os alunos que coloquem o nome completo e a série na devolutiva da apostila ou da atividade que ele tenha recebido e deposite nessa caixa de correio. Então, vai cair lá na caixa, a gente não pega no mesmo dia, então eu acho que eu posso dizer que o material ficou em quarentena, né? Então, a gente pega isso só uns 2 dias depois, inclusive, eu até agradeço aos alunos que estão fazendo essa devolutiva, nós já temos muitos PETs que eles devolveram, os PETs são as apostilas que os alunos estão estudando, que é disponibilizada pela Secretaria de Educação, e pode ser que essa situação venha mudar, mas a gente ainda não tem certeza. Amanhã, às 16 horas, na segunda-feira, nós teremos uma reunião com a Secretaria de Educação, onde ela dará algumas orientações sobre o atendimento na secretaria, que tem uma possibilidade, não estou afirmando, porque ainda não ocorreu reunião, tá? Mas tem uma possibilidade de fazermos alguns atendimentos com agendamento, né? O aluno liga para a escola, olha, eu quero entregar minha apostila, ou eu quero buscar, e, se o professor quiser buscar algum material também, através desse agendamento. Eu estou esclarecendo isso porque nós ainda não temos essa definição, e por isso não divulgamos ainda. Então, por enquanto, a dinâmica da devolutiva, ela ainda continua sendo através da caixinha do correio, até que a secretaria nos oriente quanto a essa entrega
né, busca de material ou devolutiva de material de forma presencial através de agendamento, porque o portão não ficará aberto, né, justamente para evitar aglomeração, que os alunos combinem de se encontrar, de ir para a escola todo mundo, a gente sabe disso, né? Então, por isso, gente, né, queridos alunos aí, por enquanto, a devolutiva ainda é lá na caixinha de correio, tá? Continue fazendo dessa forma, colocando o nome de vocês, seja a apostila, seja a atividade, as atividades complementares ainda serão dessa forma. E caso isso ocorra alguma mudança, como eu disse, teremos a reunião na segunda-feira, nós iremos informar, tá bom? Então, tem uma última pergunta agora, que é da professora Priscila. Inclusive, o questionamento que eu fiz a respeito do material partiu dela, aí eu lembrei e preferi, né, trazer para você e tudo. Ela é professora de biologia, maravilhosa. Ela já tinha me dado algumas explicações, inclusive a respeito da luva, igual você falou e tal, né? Que a gente acha que se tá de luva, tá tudo certo. Então, não vai adoecer, né? Mas te agradeço muito de novo pelo esclarecimento. E ela tem uma pergunta que é a seguinte: o protocolo da prefeitura recomenda a adoção de uma caixa de quarentena de 3 dias antes de manusear os papéis. Esse protocolo é o adequado, é eficiente? Sim. É o eficiente, até bem eficiente. Então, nem precisava. Então, e foi muito bom, Dani, a pergunta dela, que eu pude até esclarecer, né, aqui para os alunos. Obrigada, claro. Priscila. Sim. Pessoal, então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar. A gente até acho que extrapolou, graças a Deus, né? E só elogios, só agradecimentos, Vivi. Eu peço a você que acesse depois o canal para você ver tudo, né? Para você ver os comentários e os elogios. A nossa escola agradece imensamente a comunidade EPEGAL, a escola, a gestão, os professores, tá? Eu, particularmente, peço a Deus que te abençoe muito, para que você continue brilhando por aí, levando informação precisa e segura para as pessoas, principalmente nesse momento, tá? Deus te abençoe muito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez a todos e que Deus te proteja, né? Porque a gente sabe que você está aí na linha de frente dessa situação. Então, que Deus te proteja e proteja a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Viviane. Obrigado, e a gente aguarda você no futuro na escola. Eu vou aproveitar para fazer uma foto. Tá bom? Se Deus quiser, a gente aguarda você no futuro, pessoalmente na escola, que essa pandemia vai passar. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, se todos fizerem, cada um sua parte, vai passar. Vai passar, exatamente. Ale, pode encerrar, tá? Um abraço a todos, gente. Muito obrigada pela participação, viu? Abraço.